Meus amigos, o que foi esse sexto episódio dessa quarta temporada de Demon Slayer? Eu sempre fico impressionado como Kimetsu sabe fazer um bom e divertido episódio de treinamento. E não é só puramente diversão, ele consegue tocar em aspectos mais emocionais e também trazer aquele gostinho da epicidade, aquele lado mais épico que faz a gente ficar totalmente hypado. E aí galera, beleza? 7 aqui, gente. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês a minha análise completa desse sexto episódio do treinamento Hashira. Episódio esse que tinha o título de O Mais Forte do Esquadrão de Caçadores. Ou seja, já vai nos dando esse teaserzinho do Gyomei, né? Mas é claro que eu tô muito interessado em saber o que você achou do episódio, então comentem com a hashtag pedra, dando a sua nota pro episódio de 0 a 10 e me contem aí nos comentários o que você achou do episódio. O textão tá liberado. E claro que eu não posso deixar de convidar você a se tornar um membro aqui do canal, caso você ainda não seja, pra ter o seu nome nessa tabelinha maravilhinda que aparece em todos os vídeos aqui do canal e ainda receber benefícios super exclusivos como emojis e selinhos, além de acesso ao servidor do Discord do canal. Lá você vai poder conversar com toda a galera que acompanha aqui o canal e fazer novas amizades. Não deixe de clicar no botão seja membro aqui embaixo. Esse sexto episódio em particular, ele começou de uma forma um pouquinho diferente, porque não tem perda de tempo. Eles já colocam o Gyomei na nossa cara para explicar a importância do grupo muscular inferior. Em outras palavras, basicamente é ele falando que você tendo pernas fortes, você tem uma base mais sólida. E você tendo essa base mais sólida, todo o restante é fortalecido. Então, como eu disse, sem enrolação, o Gyomei já sai falando, ó, o treino vai ser isso, isso e isso. Vocês começam pela cachoeira, depois vão pras toras e finalizam o treino empurrando uma pedra enorme. Já não bastasse a primeira pedra que o Tanjiro teve que cortar lá no treinamento Kurokudaki, agora ele tem que empurrar uma. Tanjiro e essa conexão com pedras é bizarro. E o curioso desse início de episódio é o Gyomei falando que teve que cancelar uma outra parte do treino que envolvia alguma coisa deles ficarem sendo grelhados pelo fogo praticamente. Aquele lance de ter o fogo sob eles ali que nem teve com o Gyomei, parece que tinha, mas aí ele cancelou porque era muito perigoso. Obviamente só de escutar toda a explicação o nosso querido Zenitsu desmaia, não aguentou nem a explicação. Nosso querido Zen acorda fazendo um estardalhaço depois do Tanjiro jogar ele no rio naquela água gelada. Imagina acordar numa água dessas. Dessa vez eu até consigo compreender o lado do Zenitsu. E a gente já começa esse treinamento com um clima bem gostosinho, cara, bem alegre, porque simplesmente o Tanjiro e o Zenitsu dão de cara com todos os outros figurantes que estão por ali, só que tá todo mundo agarrado nas pedras. E de começo você fica, ué, por que tá todo mundo agarrado nas pedras? Só que aí a gente descobre que na verdade elas estão quentinhas e como tá tudo gelado ali por conta da água da cachoeira, não tem nada melhor do que ficar agarrado na pedra. Inclusive dizem eles que ela é tão quentinha que lembra os abraços da mamãe. E eu não poderia deixar de falar como é bizarro que Kimetsu investe até em pequenos momentinhos de cenas pra trazer uma animação bizarra. O Zenitsu indo até a pedra pra se agarrar, cara, olha a dedicação nesse momento pequeno. Depois disso a gente vê o Tanjiro dando início a tudo, né, indo em direção à cachoeira, só que ele percebe que quem tá por ali é o porcão, né, o Inosuke que tá ali treinando, recitando as palavras, sabe, sem parar de falar. Só que do nada ele para de falar e o Tanjiro percebe que tem alguma coisa errada e não era à toa. Ele do nada vê que o Inosuke desmaiou, morreu, eu não sei, mas ele começa um processo de reviver o Inosuke naquele momento. E o engraçado é o Inosuke revivendo e falando, você escutou Monjiro? Monjiro, cara, ele nunca vai aprender a falar o nome dele. E aí a partir disso a gente começa de fato a ver o início do treinamento do Tanjiro nessa parte do Gyomei, começando é claro pela cachoeira, vendo a água cair sobre suas costas e tendo que ficar firme recitando todos os mantras. A gente inclusive vê a volta do Murata nesse treinamento do Gyomei e ele vai explicando a importância de ficar recitando o mantra. Não é só pra ser bonitinho e ficar recitando enquanto você faz o seu treino. Não, tem realmente uma importância você falar essas palavras. Principalmente nessa parte da cachoeira, você ficar recitando elas faz com que você se mantenha acordado e, acima de tudo, concentrado. Depois disso, obviamente, eles têm que descansar um pouquinho, então o Tanjiro e o Murata estão ali abraçados nas pedras, trocando aquela boa e velha ideia de companheiro pra companheiro. E o próprio Tanjiro já entendeu o quão perigoso pode ser essa tarefa se você fizer tudo meio relaxado. Experimenta entrar embaixo de uma cachoeira com o corpo todo molenga pra você não ver o estrago que aquilo vai fazer no teu corpo. E é muito louco perceber como até o Murata tá melhorando, porque ele conta pro Tanjiro que já consegue ficar 2 horas embaixo da cachoeira. O que, na boa, é impressionante. Depois disso, a gente tem mais uma pausa e vê os caçadores comendo um peixinho grelhado. E, na moral, ver esse episódio na hora do almoço, eu imagino que vocês passaram pelo mesmo. Deu uma fome, cara. E o nosso querido Tangerina fica chocado com o Inosuke que simplesmente tá comendo até os ossos do peixe. O porco é bizarro mesmo. E no meio dessa interação engraçada, a gente também vê o Inosuke dizendo e deixando claro que o cara mais forte do esquadrão de caçadores é o Gyomei. Ou melhor, como ele chama, o velho da miçanga. Cara, na moral, olha o apelido que ele deu pro Gyomei. Velho da miçanga. O próprio Tanjiro compreende esse pensamento do Inosuke e ainda se questiona sobre se a própria marca do Gyomei não apareceu já. Os figurantes que estão ali em volta deles ficam boiando completamente nessa conversa, mas eles deixam claro que gostaram muito do peixe grelhado que o Tanjiro fez. Tangerina cozinheiro, rapaziada.
rapaziada. Nisso, quem tá por ali também pra encher o saco é o Zenitsu, falando mal do Gyomei à beça, dizendo que na verdade ele nem deve ser tão forte assim, que ele só tá usando eles pra mover as pedras. É uma loucura. E claro, o famoso karma instantâneo, né, do nada atrás deles, quem tá passando por ali? O Gyomei movendo uma pedra enorme, gigantesca. E o próprio Tanjiro fica impressionado e se pergunta, será que um dia eu vou ser forte desse jeito? E pra dar aquele apoio moral, sabe, que é amigos de verdade dão, Zenitsu começa a espancar o Tanjiro falando, você tá maluco? Tem uma diferença entre um velho normal e um baixinho que nem você. Na moral, rapaziada, não sejam o Zenitsu na vida real, por favor. Se um dia um amigo falar algo assim, deem apoio pro cara. Voltando pro treinamento mais uma vez, a gente vê o Tanjiro e o Zenitsu passando por uma pior porque o Tanjiro tá tendo que salvar o Zenitsu porque ele tá se afogando. Sério, na moral, deve ser horrível fazer qualquer coisa com o Zenitsu, porque você tem que ficar sendo uma babá dele. Depois de salvar o Zenitsu, o Tanjiro volta junto com ele ali pra parte da cachoeira e continua o seu treinamento, até de fato concluir ele depois dele ficar um bom tempo ali treinando mesmo com a água caindo sobre as costas. E a partir disso ele vai pra onde? Pra segunda parte do treino, onde ele tem que levantar 3 toras de madeira enormes. E nessa segunda parte do treino, o anime nem dá muito foco não, eles só mostram ali que o Tanjiro se esforçou muito, porque o bagulho é pesado, e ele conseguiu concluir, não teve muita enrolação não, foi assim. Apesar deles mostrarem sim que ele se esforçou, porque a tarefa não era fácil. E aí a gente chega num ponto que pra quebrar um pouquinho esse clima divertido, sabe, casual, a gente dá uma olhadinha novamente em quem? Muzan e Nakimi, os demônios. Ou melhor, o rei dos demônios, junto com a sua subordinada, a nova Lua Superior 4, que tá fazendo o quê? Identificando e localizando os caçadores do esquadrão. E o melhor de tudo aqui é a informação que ela passa pra gente, dizendo que 60% dos caçadores já foram identificados. Vocês têm noção do quanto é 60% nesse caso? É muita gente. E a busca em si pela Nezuko e pelo mestre continuam. É praticamente uma confirmação de que realmente, cara, os bastidores ali dos demônios, eles estão se preparando, eles estão se movimentando pra fazer as coisas. O próprio Muzan, inclusive, ele fica impressionado com o crescimento da Nakimi. Ela agradece, diz que se sente honrada em ouvir isso. E o próprio Muzan meio que tá ajudando ali na busca desses caçadores, porque ele fala, por que você não tenta procurar aqui? E aponta pra um pedaço de papel. E assim a Nakimi faz e eles acabam achando mais um caçador desses figurantes, basicamente. O Muzan ordena que a Nakimi continue seguindo eles com os olhos. Obviamente ela acata as ordens. E o próprio Muzan deixa claro que é só uma questão de tempo até eles encontrarem a Nezuko e o mestre. Depois desse momento tenso, com uma música ali que deixa a gente meio nervoso, a gente volta pro treinamento. E a gente vê que o Tanjirina não tá bem, ele tá quase morrendo pra tentar empurrar aquela pedra. Não é à toa que não deu 10 segundos e o chinelo dele estourou. Eu vou dizer, não tem sentimento mais triste do que o chinelo estourar. Se você sabe o que é esse sentimento, já deixa nos comentários. Nisso o Tanjiro decide voltar pra tentar arrumar o seu chinelo, afinal ele precisa dele, é importante. E ele se depara com o quê? 3 caçadores que simplesmente abandonaram o treinamento e desistiram mesmo. Eles estão se preparando pra descer a montanha e falaram pro Tanjirina que basicamente não dá, cara. Eles não aguentam o treinamento, não tá dando pra continuar, mas pelo menos eles falam que vão continuar treinando normalmente, né, o treino básico, digamos assim, não esses treinamentos malucos de Hashira, pra poder no final apoiar os caçadores principais, digamos assim. E o Tanjiro em si não dá nenhuma bronca neles, não repreende eles de forma alguma, ele entende o lado deles e fala que conta com eles. Afinal, como ele mesmo disse, se eles apoiarem os caçadores, os Hashiras, os que vão estar na linha de frente vão estar mais tranquilos sabendo que eles têm apoio. E novamente, mais uma vez, a gente vê o Tanjirina mostrando que se importa com os outros e criando uma espécie de motivação nos figurantes sem nem mesmo perceber que tá fazendo isso. Ao longo dessa quarta temporada a gente já viu esse tipo de coisa acontecer diversas vezes. É o efeito Tanjiro, não tem como. Depois desse momento fofinho a gente tem mais uma pausa pra comer, até porque a gente sabe que a comida é importante nesses treinamentos, né? E o que tá cozinhando pra galera? O Tanjirina novamente dando uma de cozinheiro ali incrível, Masterchef total. Até o Inosuke tá impressionado com as habilidades de culinária dele. E assim, nesse momento que tá todo mundo junto ali reunido, os caçadores figurantes começam a conversar sobre por que os Hashiras não têm Tsugukus, aprendizes, né? E observando bem todos esses treinamentos malucos, dá pra entender por quê. Os caras não aguentam, e é pensando nisso que eu até relembro de algo que o Rengoku já falou numas temporadas anteriores, que na verdade ele não tinha Tsugukus porque realmente os caçadores não aguentam os treinamentos. Eles fogem, literalmente. E é pensando nisso tudo também que a gente vê que o Zenitsu tá desolado de canto, ele não tá nem mais enchendo o saco de tão triste que ele tá com a fraqueza dele comparada à força dos Hashiras. Mais especificamente o
Gyomei. E assim, os elogios pra cima do menino Tanjiro não param, porque os caçadores figurantes estão felizes demais com a comida que o Tangerina tem feito, elogiam mais uma vez, e o Tanjiro meio que sem jeito explica: não, na verdade é porque eu sou filho de carvoeiros, então é por isso que eu mando bem na cozinha. E é legal que a gente percebe que os figurantes comendo a comida do Tanjiro começam a lembrar da comida da mãe. E é muito louco, porque a gente tem que concordar, né, galera? Quando a gente come a comidinha feita pela nossa mãe, não tem preço. Não é à toa que o próprio Tanjiro ganha uma lembrança ali de casa ao comer a comidinha. É saudades, pô, não tem como. Assim, mais uma vez, a gente volta pro treinamento. E o Tangerina continua tentando empurrar aquela maldita pedra, mas sem sucesso. A partir desse momento, a gente já sabe que o treinamento tá durando já tem 6 dias. E o próprio Tanjiro se questiona: será que não me falta força mesmo? E nisso, quem chega ali pra bater um papo com ele e realmente ter uma conversa digna de informações é o Genya, galera. E vou dizer, eu adorei essa parte do episódio porque ela é muito fofinha e vocês vão entender por quê. Já de primeiro, o Genya já chega falando: Tanjiro, parece que tua marca já tá um pouquinho mais escura. O Tanjiro, ao ouvir isso, já fica: será que é verdade? Os outros não falaram isso. Só que aí o Genya explica que, claro, eles te veem todo dia, então óbvio que não vão ver diferença. E pensando bem, isso é verdade. Inclusive o próprio Genya se oferece de entregar um espelho pro Tanjiro pra ele poder ver a diferença. O que na boa foi engraçadinho. E nisso a gente descobre que o Tanjiro não conseguiu conversar com o Genya depois de tudo que aconteceu, porque o Genya tava em prisão domiciliar. Tudo por conta daquela briga com seu irmão mais velho, o Sanemi. E é muito bonitinha essa cena porque a gente vê um personagem como o Genya, que realmente era um cara que só gritava, só brigava, só xingava os outros, mandava o Tanjiro se matar, cara. Evoluir como personagem, e aqui a gente vê os traços de amizade entre os dois sendo fortalecidos. O simples gesto do Genya agradecer o Tanjiro por ter defendido ele é muito bonito. Pode ser algo besta, que ninguém dá muito valor, mas eu aprecio momentos pequenos como esse. E a partir disso, o que acontece, pessoal? O Genya começa a dar umas dicas pro Tanjiro sobre o treinamento, de como que ele pode desempenhar melhor. Afinal de contas, ele já conseguiu mover a sua rocha. E é aí que a gente descobre sobre os tais movimentos repetitivos. Coisa que na verdade o Tanjiro já deveria saber sobre, só que o Genya explica que o Gyomei não é bom professor. Ele não sabe muito bem ensinar sobre isso. Você tem que observar e tentar aprender. Basicamente, os movimentos repetitivos são para melhorar sua concentração ao máximo. Você realiza uma ação pré-determinada. No caso do Genya, ele recita um mantra, e eles dois comentam que o Gyomei também faz isso. E é engraçado porque o Gyomei tá ali no fundo, atrás de uma árvore, observando tudo, cara. É um momento cômico, claro, mas você tem que pegar os detalhes e entender que, cara, o Gyomei tá ali, ó, de olho em tudo, mesmo que ele seja cego. O Genya, depois de ter essa conversa com o Tangerina, pede pra ele não exagerar, mesmo sabendo que ele não escuta nada do que ele fala e que ele vai exagerar sim. E aí a gente vê mais uma vez o Tanjiro tentando empurrar a pedra, só que dessa vez um pouco mais focado com as coisas que ele aprendeu com o Genya. Nessa nova tentativa do Tanjiro com a pedra, a gente começa a entender melhor um pouquinho mais sobre esses tais movimentos repetitivos, com base tudo na conversa que ele teve com o Genya. O Genya basicamente explica que quando você faz esses movimentos, você abre todos os sentidos de uma vez. É quase como se o seu corpo entrasse num estado absoluto de concentração. E é muito doido que o Genya explicou pro Tanjiro que até mesmo um cara como ele, que não consegue usar técnicas de respiração, graças a essa outra técnica dos movimentos repetitivos, ele conseguiu realizar um feito de mover a pedra dele. Então já fica claro pra gente que realmente essa técnica é importante e é poderosa. Então obviamente ela precisa ser dominada. Com isso, o Tanjiro começa a tentar empurrar a pedra pensando nisso tudo. Meio que querendo ou não, os movimentos repetitivos eles fazem você reviver, de certa forma, memórias de raiva e dor. E assim, quando você revive esse tipo de memória, traz à tona esse tipo de sentimento, os seus batimentos se elevam e a sua temperatura aumenta. Ou seja, pessoal, tudo de certa forma está conectado com a intenção do treinamento da marca, de despertar a marca e manter esse estado. Mas a gente já vai comentar mais sobre isso. E claro que agora que o Tanjiro aprendeu melhor sobre esse conceito, ele consegue mover a pedra por um instante, mas logo ele fica exausto e já volta ao normal tudo. E para variar, o treinamento dele é interrompido mais uma vez porque os figurantes aparecem pedindo: ô Tanjiro, vai cozinhar pra nós. Na moral, o Tanjiro virou o Masterchef pessoal dos caras. E novamente mostrando que a amizade do Genya com o Tanjiro tá se fortalecendo, ele aparece por ali para ajudar o Tanjiro a cozinhar. E nisso eles começam a conversar sobre a marca, toda essa situação, e o Genya em particular ele faz um comentário pertinente, que deixa tanto ele quanto o Tanjiro pensativos, que é basicamente o seguinte: a marca do Tanjiro estar daquela forma até esse momento não representaria de certa forma que ele está no mesmo estado? Assim, eu pelo menos interpretei como se estar nesse mesmo estado significa estar no mesmo nível, como se ele realmente precisasse evoluir. Só que o Tanjiro ele também faz um comentário de certa forma até meio farpudo, digamos assim, ele soltou
soltou uma farpa pra cima do Genya de graça, mas claro, sem a intenção de ser uma farpa, não é uma farpa, é só um comentário mesmo analisando que o próprio Gyomei nem o Genya tem uma marca. Isso deixa os dois pensativos e faz eles ficarem com uma carinha ali bem fofinha. E aí o nosso menino Genya, que tá cheio de comentários pertinentes nesse episódio, lança outro. Ele pergunta pro Tanjiro quando que ele consegue liberar bem as suas emoções. E esse comentário deixa o Tanjiro pensativo e com uma cara meio triste, sabe? O próprio Genya percebe a reação do Tanjiro e pede desculpas caso ele tenha falado alguma coisa que deixou ele triste. Obviamente o Tangerina fala que tá tudo bem, não tem problema nenhum. E ele ouve nesse momento o apoio de um novo amigo, né? O Genya falando pro Tanjiro que ele sabe que ele consegue. Muito bonito esse incentivo, cara. Na boa, eu dei um sorriso legal nessa parte do episódio porque eu achei muito bonitinha a amizade dos dois. Novamente a gente volta pro treinamento, só que dessa vez com a diferença de que o Tanjiro tá super concentrado. Ele compreendeu todos os ensinamentos por parte do Genya. Qual é o seu movimento repetitivo? Imaginar o rosto de quem ele ama e relembrar das palavras do Rengoku. Incendeie o seu coração. E simplesmente num piscar de olhos, num instante, galera, o Tanjiro exala toda a sua raiva. A marca dele então se ativa e ele começa a fazer força sem parar. E com isso ele consegue mover um pouco a pedra. Bem mais do que a primeira vez, inclusive, que ela se moveu um instantezinho. Só que ele acaba perdendo o fôlego, a sua marca volta ao normal e ele para por um momento. Ele entende que ele tem que aprender a manter esse estado. Quem aparece de longe para observar tudo que o Tanjiro tá fazendo ali tão cedo é o Zenitsu e o Inosuke. O Tanjiro então continua tentando. Diferente de antes, agora ele entende que ele realmente consegue. Ele começa a relembrar de tudo e de todos. Suas memórias começam a vir à tona. E a marca na sua testa muda novamente. E com força máxima, galera, ele começa a empurrar a pedra. Ele realmente consegue. O Inosuke e o Zenitsu de longe observando tudo, cara, os caras estão completamente em choque. Eles estão vendo diante deles o seu companheiro, o seu amigo, conseguindo fazer a tarefa. Empurrando aquela pedra como um verdadeiro monstro, gritando e exalando força. Na moral, o que eu fiquei empolgado nessa parte do episódio com o Tanjiro evoluindo a sua marca, galera, pra realmente um estado que ela fique ativa é coisa de maluco. Eu quero saber em particular o que vocês acharam desse momento, então deixa nos comentários. Nisso a gente volta pro Muzan, depois desse breve momento de felicidade a gente volta pro Rei dos Demônios que tá planejando, se perguntando sobre o que tá acontecendo. Ele se questiona o que será que o Buyashiki tá tramando. Então ele comenta com ele mesmo, ele tem que planejar o seu próximo passo, o que ele vai fazer. E assim o episódio acaba. Na boa, galera, que episódio bom, cara. Esse com certeza foi mais um episódio verdadeiramente de treino que foi muito bom. A gente teve momentos de comédia com o Zenitsu, com o Inosuke, mostrando novamente os três juntos. Também tivemos essa aproximação do Genya com o Tanjiro, dessa amizade se fortalecendo. Eu acho isso muito bonito. É verdade que a gente não teve tanto Gyomei, mas não se preocupem, porque na verdade o próximo episódio que vai focar de vez assim no Gyomei e na sua história. Só que mesmo sem a presença do Gyomei durante o episódio, eu acho que a gente conseguiu ter um treinamento muito bom. Além de, claro, divertido de se assistir o treinamento, ele é importante, ele faz sentido. E acima de tudo, ele nos traz a evolução do nosso protagonista em nível de poder, o que é muito importante pensando nos desafios que a gente vai ter pra frente. Finalmente a gente viu a marca do Tangerina evoluindo para um estado 100% ativo. Na boa, tô muito feliz com esse episódio. Minha nota de 0 a 10, eu acho que eu vou de 9. 9 de 10. Como eu sempre deixo claro, pode ser o hype falando sempre por conta da emoção de assistir o episódio, de comentar sobre, mas de momento 9 de 10. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço, até mais e falou!